Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Eu li Abacuque, capítulo 3, o verso 17, 18 e 19. Mas analisando esse livro maravilhoso de Abacuque, que o autor é o próprio Abacuque, o tema desse livro, ele fala sobre o justo, pela sua fé viverá. Abacuque 2, 4, ele diz isso. Mas o justo, pela sua fé viverá. E é interessante que o nome Abacuque significa abraço, ou significando que ele foi abraçado por Deus. Amigo, amiga, prezado ouvinte, ou prezada ouvinte. Mesmo que o teu nome tenha um outro significado, mas vamos pegar essa palavra profética nesta manhã, esse rema de Deus. Abraçado por Deus. Sinta-se neste momento abraçado por Deus. Como é gostoso quando a gente pode dar aquele abraço gostoso na esposa, no filho, no pai, na mãe. Como é gostoso receber um abraço sincero. Não um abraço de um traidor, de uma traidora, de um falso ou de uma falsa, mas um abraço verdadeiro, aquele abraço que te cura. E certamente nos dias atuais, a carência de cada um de nós aumentou. Certamente aumentou. Porque de repente pessoas que você gostava de abraçar com respeito, com amor, com carinho, com fé, de repente você, devido às proibições, os cuidados, não houve mais esse abraço. Mas eu quero dizer para você que Deus está nesse momento me abraçando, te abraçando. Jesus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabemos que esse cansaço é quando a pessoa vive numa vida de transgressão, vive contra os propósitos do Senhor Jesus. Então ela cansa, é um cansaço do pecado, é o cansaço do cheiro da morte, o cheiro da tristeza, da decepção. E só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Só Jesus pode nos abraçar e dizer, vem aqui meu filho e minha filha, eu quero perdoar os seus pecados e restaurar a sua vida. Mas você sabe, você que caminha com Jesus, todos aqueles que declaram a sua fé em Jesus, se consideram um filho de Deus, uma filha de Deus, se considera uma nova criatura, você sabe que a caminhada da vida é cansativa também. Por mais que você esteja fazendo a coisa certa, por mais que você esteja andando corretamente diante de Deus, a gente sabe que existe também o cansaço, as decepções, as frustrações, frustração com pessoas, com situações e tudo mais, você sabe disso. E nós, todos nós, ninguém pode apontar o dedo para ninguém porque estamos no mesmo barco. Só que eu sempre digo o seguinte, que no barco que Jesus está, é diferente o clima. É o clima da fé, é o clima da esperança. Nós temos fé, nós temos esperança em Deus. Não estamos olhando simplesmente a circunstância. E interessante que Abacuque, como eu disse, significa abraço, ou significando que ele foi abraçado por Deus. A gente percebe aqui na história de Abacuque, aqui no livro de Abacuque,
que desse modo, fortalecido por ele para sua difícil tarefa, ou abraçando outros. Olha que interessante. Dessa maneira, encorajando-os nos tempos de crise nacional. E hoje podemos ampliar, uma crise mundial. Veja bem, você ser abraçado por Deus e ter que abraçar os necessitados, os que sofrem, os que estão sem Deus, os que estão sem esperança. Então, na realidade, o momento que estamos vivendo é aquele momento que as pessoas têm que se voltar para Deus, têm que se voltar para o Criador. A humanidade estava desenfreada e, de repente, essa pausa obrigatória, independente de onde veio o problema, independente das situações, nossas agendas foram mudadas. Quantos de nós, no início do ano passado, fizemos alguns planos, colocamos alguns alvos, algumas metas, e de repente tudo aquilo ficou parado. Como se foi um ano, parece que improdutivo. Embora tenha o outro lado da moeda, teve produção sim, obviamente. Eu estou dizendo em questão de agenda. Tivemos que mudar nossas agendas, tivemos que fazer adaptações, e ainda esse ano de 2021 também, ainda resquício do ano passado, e a gente sabe que outras coisas virão daqui para frente. Mas a ênfase que eu quero encorajar você, meu querido e minha querida ouvinte, é a fé. Como está escrito aqui em Abacuque. A gente percebe aqui que Abacuque, nesse livro, ele nos lembra que a pergunta, por quê? Você já não fez alguma pergunta? Por que isso? Por que aquilo? Não é verdade? Por quê? Agora, essa pergunta, por quê? Pode e deve ser feita, sim. Agora, nesse livro aqui, a gente percebe o seguinte: suas situações mandam que ele pergunte a Deus acerca do reino aparente da injustiça existente ao redor dele. Não parece assim? Você vê tanta injustiça, você vê tanta coisa errada, e às vezes a gente pergunta: Deus, por que o Senhor não age? Por que o Senhor não intervém? Isso está acontecendo em todo mundo, no planeta Terra. Injustiça em cima de injustiça. Abacuque estava enfrentando esse momento difícil também. E para nós não é diferente nos dias atuais. Agora, Abacuque nos ensina algo. Por que ele fez essas perguntas? Porque ele cria em Deus. Ele estava confiante em Deus. Ele acreditava que Deus tinha uma resposta para o seu problema. Interessante que suas perguntas, as perguntas de Abacuque a Deus, não demonstravam falta de fé. Pelo contrário, demonstrava que ele tinha fé. Demonstravam a presença da fé, não a falta dela. É isso que você precisa entender. Com fé a gente vai compreender melhor. Fé em quem? Fé no Criador. Fé no Senhor Jesus, que a gente tem falado tanto aqui de Jesus, que a Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus Cristo é o autor da fé. Por isso que ele diz, olhando para Jesus. Quer dizer, caminhando com Jesus você vai entender, você vai compreender. Jesus, quando ele escolhe os seus primeiros 12 discípulos que se tornaram apóstolos, Jesus os treinou, Jesus caminhou com eles e eles caminharam com Jesus. Então eles aprenderam com Jesus, eles andavam com Jesus. Isso é fé, convicção, caminhar com Jesus. Então Abacuque tinha fé. Então entendeu o seguinte, que para uma pessoa que é ateu, que não acredita na existência de Deus, a pergunta por quê, muitas vezes não tem sentido, ou quase sempre, né? Não tem sentido, porque ele não acredita em Deus. Mas para aquele que acredita em Deus, a pergunta por quê encontra a sua resposta definitiva no próprio Deus.
O apóstolo Paulo, ele fala o que está escrito aqui em Abacuque 2:4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. É o que a gente mais tem falado aqui. Se nós tirarmos a fé, a nossa convicção em Deus, acaba tudo. Desmorona tudo. Então, onde está a tua fé, meu querido e minha querida? Tua fé está em homens? A tua fé está num sistema religioso? Então, vai ser muita decepção. Mas se a minha fé está em Jesus, na sua verdade, na sua palavra, Jesus diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus diz em João 10:10 que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, a justiça de Deus, queridos, é somente atingida através da fé, para que a maneira correta de viver seja crer. Então aqui Abacuque convoca todos os fiéis, todos os cristãos de todos os tempos, para crerem em Deus, para serem fiéis a Ele e assim encontrarem a vida do modo que Deus a fez para ser vivida. Vida abundante através de Jesus. Como é maravilhoso falar isso. Quanto mais eu falo, mais eu creio. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu falo da palavra de Deus, de Jesus, Salvador do mundo, aquele que veio para nos abençoar, para nos salvar, para transformar a nossa vida. Quanto mais eu falo disso, mais eu me apego a Ele, mais eu busco me assemelhar a Ele. Lembra quando Jesus disse a Pedro, Pedro disse, olha, jamais eu vou te negar. Aí Jesus disse, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Isso aconteceu. Chegou um momento que Pedro negou. Chegou uma pessoa e disse assim, você é um dos dele. Pedro disse assim, não conheço ele. Não, você parece com ele. Então a pessoa que anda com Jesus começa a parecer com Jesus. Onde você chega, você não precisa falar nada, a pessoa fala, parece que tem algo diferente em você, parece que tem um brilho, tem uma luz, tem algo diferente. O que é isso? É a presença de Jesus na vida da pessoa. O ambiente muda. O ambiente muda. Eu tive muitas experiências nessa área e uma delas que nunca esqueci e pode servir aqui como um exemplo. Certa ocasião, cheguei numa casa, na verdade era uma casa de carnes, um açougue de um conhecido. Cheguei lá, só estava o proprietário e um funcionário. Ele me conhecia, começamos a conversar um pouquinho. Conforme a gente ia conversando, começou a formar uma fila. Chegar gente para comprar. Aí ele pedia licença, porque ele queria continuar falando comigo, ele era o proprietário. E daí eu vi que estava chegando mais pessoas e eu disse, olha, eu vou, uma outra hora a gente conversa, né? Podemos marcar para a gente conversar em outro horário. Aí ele disse, pastor, você não pode ficar mais um pouquinho? O senhor entrou aqui para que atraiu gente para comprar? Ele falou desse jeito, eu nunca esqueci disso. Então realmente a pessoa que tem a luz de Jesus, ela atrai coisa boa. Ela atrai a presença de Deus. Onde eu chegar, Deus vai chegar comigo. Onde eu entrar, Deus vai entrar comigo. É assim, isso é fé, isso é convicção. Eu sem Ele não sou nada. Jesus diz, em João capítulo 15, o verso 5, Jesus fala sobre isso. Ele diz, olha, sem mim nada podereis fazer. Olha só que interessante. João, né? No Evangelho de São João, João 15, verso 5, ele diz assim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Olha que coisa linda, coisa chocante, coisa tremenda, coisa impactante. Então quem caminha com Jesus vai ter os cuidados de Jesus,
vai ter o médico, vai ter o advogado, vai ter a presença dele na sua vida. Se você ainda não teve essa experiência, olha, entregue hoje a sua vida para Jesus. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você se render a Cristo. Se renda a Ele, confesse Jesus Cristo. Deixe esse orgulho para lá. Eu sei que tem muitas pessoas que não quer dar o braço a torcer, né? Sabe aquela pessoa que ela tem alguém na família que serve a Jesus, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é um jovem de Deus, é uma pessoa de Deus. De repente o outro está vendo, mas eu não vou entregar minha vida para Jesus, eu não vou dar essa glória pro fulano ou beltrano. Meu irmão, sai desse pedestal do orgulho, sai desse pedestal aí, desse orgulho. Outros dizem assim, eu não vou largar essa minha religião, eu nasci nela, vou morrer nela. Pois é, vai morrer com ela mesmo se bobear, né? Entrega a tua vida para Jesus. Eu não estou falando de religião, não estou falando de CNPJ, de denominação. Eu estou falando de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é tudo para a gente. Sabia que um dia Ele virá buscar a gente? Um dia Ele virá nos buscar. Ele prometeu. Ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e Ele já enviou. O Espírito Santo está com a gente aqui. Mas Jesus disse, olha, um dia eu vou voltar a buscar vocês, tá bom? Fica preparado aí, persevere na fé. Aí Ele começou a dar suas recomendações. É só você ler os evangelhos. Leia, se você não leu ainda. Mateus, Marcos, Lucas, João. Ali você vê os ensinamentos de Jesus através das parábolas. Você vê ali no Evangelho de João, ele mencionando ali, né, João na sua maneira de falar ali, com aquele amor, né? É tremendo, é isso. E ele vai fortalecer a sua vida. Ele não falou que nós estaríamos isentos de problemas, claro que não, né? O próprio no Evangelho aqui de João, ele também fala dos problemas que nós enfrentaríamos, né? Então ele não nos isentou. Está escrito aqui em João capítulo 16, o verso 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Olha só, em mim, quer dizer, através de Jesus você vai ter a paz verdadeira. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições. Essa palavra aqui no plural, aflições, né? Significa o quê? Pressão, estresse, angústia, tribulação, adversidade, aflição, sofrimento. Quer dizer, todos nós. Você está feliz, você está alegre, de repente, infelizmente, alguém da família parte, morre, você fica triste. Então existe a perca de um ente querido, a perca de um emprego, sei lá, alguma coisa que acontece e chateia a gente, você sabe disso. Mas isso não é motivo de nós pararmos, de nós se entregarmos ao problema. A crise vai passar, a luta vai passar. Então não desanime, não se entregue, não case com a crise, não case com o problema. Estou falando de uma linguagem aqui para você entender. A crise que estou dizendo são os problemas da vida. A crise ou o problema não é o teu marido, a tua esposa. Uma vez eu estava ensinando algo parecido com isso, e alguém mandou um zap e disse assim, pastor, mas o problema é meu marido, o que eu faço? Eu falei, não, ele não é o seu problema, é o que está por trás disso. A pessoa interpretou errado, né? Então você tem que entender que é através da sua fé em Jesus, a sua caminhada com Deus. Vá à luta, vá ao trabalho. Você que está ouvindo a programação na sua íntegra, no momento da oração, foi orado, foi ministrado aqui uma oração profética, Deus me inspirou para tal. Estamos vivendo essa dimensão espiritual e Deus falou comigo que ia ser disso para mais. Esse momento espiritual tão gostoso, tão maravilhoso. Então Ele está dizendo para mim e para você, eu quero abraçar você, como o Abacuque foi abraçado por Deus. Abraçado por Deus. Então, meu amigo, amiga, querido e querido ouvinte que nos recebe com tanta alegria aí onde você está agora, se sinta acolhido por Deus, abraçado por Deus agora. Aquele abraço que vai te curar, que vai te restaurar, que vai te dar alegria. Então aqui no livro de Abacuque, que a gente está analisando aqui, a base da palavra está em Abacuque, a gente percebe que esse livro maravilhoso aqui de Abacuque,
ele dá um relato aqui pra gente de uma jornada espiritual, exatamente. Contando sobre a trajetória de um homem da dúvida à adoração. É interessante. Muito interessante isso aqui, vale a pena. Inclusive, você que pegou agora a palavra, essa palavra que eu estou ministrando vai ficar no nosso canal no YouTube. Então que você possa depois lá entrar no nosso canal no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, e ouvir novamente. Se essa palavra você acha que vai ajudar mais alguém, vai abençoar mais alguém, se inscreva no nosso canal no YouTube, se não é inscrito ainda. Repasse essa mensagem para outras pessoas. Nosso único objetivo é que vidas sejam salvas, libertas, curadas e venham ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, o Deus eterno, todo-poderoso. Então é isso. Então, meu querido e minha querida ouvinte, a conclusão, Abacuque fala aqui, que eu li o final de Abacuque, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor. Aqui ele menciona, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Olha só que interessante, ele está dizendo, ainda que não tenha fruto, ainda que não dê fruto. Aí ele fala, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, quer dizer, perdeu as ovelhas. Ele diz assim, todavia eu me alegrarei em Deus, no Senhor Deus. Essa palavra aqui, alegrarei, tem um amplo significado, né? Regozijar, estar contente, estar alegre, saltar de alegria. Olha que coisa linda. Então se alegre no Senhor. O Senhor é a nossa força. Como diz Neemias, diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe poderosamente a sua vida. Se fortaleça no Senhor. Se alegre em Deus. Ele é a nossa fortaleza. Olhe com os olhos da fé o plano de Deus para você. Deus tem um plano maravilhoso para todos nós. Sejam abençoados. E eu quero ler mais um texto aqui de Abacuque 2, dentro da oração que ele fez. Abacuque 3:2. Ouve, Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A tua obra no meio dos anos. Sabe quando você está no meio de uma coisa? Se você quer voltar, está longe. Se você quer prosseguir, está longe. Então precisa ter força no meio para você prosseguir a caminhada da fé. Caminhe com fé, focando nas verdades de Deus em Jesus Cristo, que é a verdade, que é o caminho, a verdade e a nossa vida. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento da palavra, que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, nossa mente, nosso ser. Obrigado, Senhor, por aqueles que entenderam a palavra, que o Senhor ministrou o Espírito Santo sobre cada pessoa neste momento. E onde chega este momento de fé, da palavra, das orações, vidas sejam abençoadas, salvas, libertas, curadas e transformadas pelo Teu poder. Abençoa aqueles que nos ouvem neste momento, como aqueles que estão ouvindo ou estarão ouvindo através do canal do YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá. Que essa palavra chegue em mais pessoas, em mais vidas, Pai. Tua palavra é a verdade. Que esta palavra encontre os corações certos, as vidas certas, que precisam desta palavra. Assim oramos e já te agradecemos pela vitória e para mais um dia, por mais um dia de fé e milagres, e tenhamos um dia de alegria, de vitória, uma semana próspera, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, Quem Impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.